Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e nós estamos juntos nessa edição do Alesp Cidadania. E a gente vai falar a respeito do trabalho de duas ONGs que fazem um trabalho super especial voltado para os animais. Para contar um pouco mais para vocês sobre isso, aqui ao meu lado eu já tenho comigo a Perla Poltronieri, que é a fundadora da Catland. Quero agradecer a sua participação, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a causa animal aqui com vocês. E em ambiente virtual nós temos também conosco a Luli Sarraf, que faz um trabalho muito importante na Celebridade Vira-Lata. Bem-vinda, Luli. Oi, muito obrigada, Bruna. Obrigada a todos e todas. Legal, vamos começar então o nosso bate-papo? A gente está falando de duas ONGs muito importantes, que fazem um trabalho essencial, né, a respeito da causa animal, é a Catland e a Celebridade Vira-Lata. Então vamos começar falando da Catland. Você me conta, primeiro de tudo, como é que é a ONG, como é que vocês trabalham, e eu já quero saber também o porquê do nome. A Catland começou há 10 anos, esse ano a gente vai fazer 10 anos, né, com o CNPJ, mas eu já sou protetora há algum tempo. E aí nós, por identificação, por eu ter ganho uma gata, minha vida sempre foi com cachorro, mas eu ganhei um gato. Eu não sabia mais ou menos como lidar, eu falei, como é que eu faço? Isso há 10 anos atrás, parece muito. E como tudo é muito rápido hoje em dia, né, eu entrei nas redes sociais e fui entender um pouco, né? E tinha uma rede social chamada Orkut, onde eram com comunidades, e essas comunidades, você colocava assim, eu gosto de gatos, eu amo gatos, resgatei um gato, e aí você vai fazendo um grupo de pessoas com a mesma atividade fim, que é amar e proteger e ver o quanto os gatos sofrem preconceito. E aí eu quis unir, eu sempre fiz muito voluntariado, acho que o terceiro setor é o que me motiva, é o que me move, é a união de pessoas em prol a alguma coisa, então eu gosto muito. E aí juntei tudo isso e esse pessoal e vamos montar, vamos fazer, e hoje já somos mais de 500 voluntários ativos, tirando a maior quantidade de animais possíveis das ruas, dando uma condição, castrando, fazendo todo um trabalho social também de educação com a população e procurando um lar para eles. E a gente já passou 18 mil gatos doados, né? E esse gatinho que você ganhou na época era um gatinho resgatado? Sim, ela estava numa gata, ela está comigo até hoje, ela já fez 16 anos. Olha que incrível. E a Meg está comigo até hoje, ela estava numa casa de ração de uma gata que pariu e a pessoa não castra o seu próprio animal e ela fica com uma ninhada indesejada. E essa ninhada indesejada, ela vai para algum lugar e alguém acha na rua e leva numa casa de ração, que são hoje pet shops, né? Na época se chamava casa de ração. E aí ela estava lá com os irmãozinhos. Uma amiga minha passou, viu, falou, nossa, a Perla está precisando tanto de um bichinho, porque os filhos dela pedem tudo, vou levar. E essa minha amiga me levou de presente, ela. A gata mudou sua vida. Mudou totalmente, tudo. Apresentamos a Catland, vamos apresentar agora então a Celebridade Vira-Lata com a Luli. Luli, me conta um pouco como é que funciona a Celebridade Vira-Lata, por que também desse nome? Eu quero contar uma curiosidade assim, que eu acabei de descobrir, eu tenho em comum com a Perla, a fundadora da Celebridade Vira-Lata é Meg também, imagina, olha, então assim... O que a Celebridade Vira-Lata, a Magnólia é minha cachorra vira-lata, que, enfim, me fez ter vontade de voltar à vida depois de alguns problemas bem sérios que eu passei, e eu queria agradecer a ela. E aí a minha maneira de agradecê-la, eu sou publicitária, e a minha maneira de agradecê-la era tirar um pouco da pergunta, a pergunta que tinha nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 era: por que uma pessoa com uma classe social capaz de comprar um cachorro tinha um cachorro vira-lata? Eu ouvi isso muitas vezes ao longo da vida da Magnólia. E eu queria que isso acabasse, porque não faz o menor sentido, né? Vidas têm valor e não preço. E essas perguntas não fazem o menor sentido. Hoje, ainda bem, né? Graças às redes sociais, os amantes de animais conseguiram explicar isso, então ninguém mais pergunta isso. Mas na época que eu comecei a Celebridade Vira-Lata, em 2009, isso ainda estava engatinhando. Essa questão da conexão das pessoas umas com as outras ainda era muito inicial. Então eu decidi começar a Celebridade Vira-Lata com um trabalho educacional sobre adoção. E aí um dos meios foi lançar um calendário. O calendário seria uma mídia, que é um produto que eu poderia comercializar.
E eu não tinha expectativa, achei que eu só ia conseguir vender o suficiente para poder reembolsar da Grafo e ia ficar fazendo só o trabalho educacional. Mas deu super certo, e aí com a renda que eu consegui arrecadar com o calendário, eu comecei a atuar em mutirões de castração. Então eu desenvolvi o trabalho da celebridade vira-lata nos últimos 15 anos, com trabalho educacional de conscientização sobre adoção e castração e com mutirões de castração. Então, assim, a gente já tem, ao longo desses 15 anos, foram 15 mil castrações realizadas de maneira independente, assim, com o dinheiro do calendário, com o financiamento do calendário, que a gente distribui entre ONGs e protetores, mas principalmente nas divisas de município, que é onde as prefeituras acabam não atuando. Então, os protetores que atuam com a gente em rede mapeiam essas regiões e a gente leva mutirões para esses locais. Muito gratificante, porque, como a Perla falou, eu acho que o terceiro setor faz com que a gente se perceba útil e acho que nada é mais prazeroso nesse mundo do que se sentir contribuindo para que o sofrimento diminua. E como é que a Meg chegou na sua vida? A Magnólia foi a cria de um cachorro do vizinho, que a cachorrinha quase a mãe, né? Ela quase morreu, tinha muitos filhotes, ela acho que eram 12, e aí ela quase morreu, e aí nasceram 3, e aí ela precisava ficar longe dos filhotes. Então a Magnólia chegou para mim, eu como sempre gostei de cachorro, ia visitar a vizinha com a cachorrinha dela e tudo, a vizinha pediu que eu ficasse, ela já tentou doar esses filhotes bem novinha, ela chegou para mim com 20 dias. Então eu falei assim, a chance deles sobreviverem, porque você está longe da mãe, então a chance deles sobreviverem é com dedicação direta. Eu tinha 14 anos e eu me dediquei com a Meg, assim, não era 24 horas por dia porque eu ia para a escola, mas o tempo que eu ia para a escola, eu pedia para minha mãe olhar e aí eu cuidei dela, assim, com muito... Era muita dedicação para uma adolescente de 14 anos, né? De alimentar de cada 2 horas, enfim. E foi assim que ela chegou, eu fui ajudar a cuidar para ela sobreviver. E ela foi a ela não foi o primeiro cachorro, porque tinha cachorros na família, sempre cachorros adotados, né? Mas ela foi a primeira que foi minha mesmo, que fui eu que levei para casa. A responsabilidade era sua, né? Vocês meio que cuidaram uma da outra ali, cresceram juntas, mais ou menos isso. A gente cresceu juntas, mas eu perdi o pai muito cedo. Eu perdi o meu pai, eu tinha 21 anos, e eu fiquei muito triste. Aconteceram, né, um monte de outras coisas colaterais a você ter uma perda dessa dimensão. E a Magnólia veio, é tão emocionante contar isso. A Magnólia veio e encostou a cabeça dela na minha perna, nesse momento que eu estava triste, e eu sorri sinceramente para ela. Nesse momento que eu sorri sinceramente para ela, eu percebi que tem uma coisa nesse mundo que alivia a dor que eu puder, qualquer dor que eu puder vir a sentir. E eu tive essa vontade de agradecer a todos os vira-latas. E nessa hora que eu sorri para ela de verdade, que foi tão sincero, eu triste sorrindo, né? Eu triste sentindo a felicidade de estar com ela, foi a hora que eu fiquei pensando, ela tá bem, ela tá comigo, ela tá na minha família. Mas essa pergunta das pessoas que saberem que cachorro que você vai comprar, ela precisa ser erradicada. Porque, assim, como protetora, eu já tinha, né, nessa hora eu já tinha 23 anos. E como protetora, eu sempre falava para as pessoas, considera a adoção, considera a adoção, considera a adoção. Só que essa pergunta, eu nunca tinha pensado que eu tinha que ajudar a erradicar ela do mundo, sabe? Então, nessa hora da Meg, que foi que eu falei, Meg, eu não quero que nenhum vira-lata não seja considerado. Eu quero que as pessoas considerem a adoção na hora da decisão de incluir um animal. Hoje, eu já entendo que a comercialização não faz nenhum sentido, né? Então, a gente precisa realmente incentivar a adoção, restringir a comercialização ao máximo e fazer o controle populacional deles. E a Meg que me despertou, a charada da Meg da Perla, né? Não sabia dessa particularidade com ela, que as nossas mentoras aí, quem despertou a gente essa virada de chave, tinha o mesmo nome, né? Eu imagino que naquele momento em que você sorriu para a Meg, sinceramente, né, essa história que você estava contando, eu imagino que deve ter passado pela sua cabeça quantas Megs estavam naquele momento na rua, sem comida, sem um lar amoroso, né, para acolhê-las, e talvez tenha sido vindo daí essa sua vontade de fato agradecê-la e também mudar a realidade de outros cachorros, né, Luli? Sim, eu acho que nesse momento foi a hora que eu decidi ter coragem para abrir os olhos e olhar para a miséria dos animais, porque até então eu sempre gostei muito
trazia para casa, cuidava, tinha responsabilidade com os animais que estavam no meu entorno, mas naquele momento lá de internet, começaram a ver as denúncias de tudo que acontece com eles, de exploração, e eu não queria ver, eu mudava. Nesse momento da Meg, que saiu essa gratidão tão sincera de dentro de mim, eu resolvi ter coragem para olhar para o problema de frente e traçar planos de ação para contribuir para que ele diminuísse. Assim, eu sei que eu sou pouco, né? Assim, mas não é porque a gente não pode fazer tudo que a gente vai não fazer nada. A gente tem, porque naquela hora eu decidi que eu ia fazer o melhor que eu podia todo dia, o tempo todo. E essa virada foi isso, sabe, Bruna? Foi a hora que eu decidi ter coragem de ver e de atitude para mudar. Nossa, e a diferença que uma pessoa faz é muito grande, né? Você fala é pouco. É pouco, mas baseado em quê, né? Relacionado a quê? Em comparação a quê? Eu tenho certeza que você transformou a vida de um monte de cachorro, que você já vai me contar a quantidade de vidas que foram transformadas pela celebridade vira-lata. Mas a gente está conversando aqui, eu já percebi que todo mundo aqui tem coisas em comum, né? O nome das duas cachorras, da cachorra e da gatinha são Meg. E eu acabei de descobrir que eu tenho algo em comum com você, Luli. Você estava falando que você cresceu com uma cachorrinha, né? Eu também cresci com um cachorrinho, o Mike, também vira-latinha, que também mudou a minha vida, cresceu comigo, me transformou como ser humano e é impressionante o poder que eles têm, né? De realmente fazer com que a gente sinta gratidão, amor, enfim, empatia. Eu acho que eles têm esse poder muito grande e que bom que vocês decidiram fazer algo com todo esse sentimento bom que eles trouxeram, né? Mas aqui a gente tem uma diferença, né? A sua ONG, especificamente, trabalha com gatinhos. Sim. A Luli trabalha mais voltado para os cachorrinhos. Me conta um pouco, vamos conversar a respeito das diferenças. Sim. Me conta, porque eu estava te contando que a sua ONG, por exemplo, é a primeira que eu vejo que trabalha especialmente com gatos. Sim. Por quê? O gato em si, ele demanda uma atenção e um cuidado diferente de cachorro. Então, o espaço físico que eu tinha na época me permitia ter só gatos, porque eu comecei a ONG dentro de um escritório que eu tinha, então eu tinha só uma sala e não teria condição de montar nada com cachorro. Mas aí também eu fui pegando expertise, o nicho, né? E você, quanto mais especialista numa coisa, melhor você vai ficando. Então, eu concentrava compras, você concentra cuidados, o veterinário específico. Então, acabou ficando isso. E aí a gente falava que ali era Catland, o nome ali, daquele quarto onde ficavam os gatos. Com uma brincadeira. Com uma brincadeira. Vou ali na Catland, porque era o lugar dos gatos, a terra dos gatos, aquele quarto. E começou a ficar com esse nome, até a gente formar mesmo o CNPJ de Catland, mas tudo começou assim. E aí o espaço físico quando a gente alugou a sede nova, que já comportava 100 gatos, não caberia com cachorro. É outra configuração, os cachorros precisam de mais espaço, a Luli pode falar melhor depois das demandas dos cães. E os gatos, eles fazem as necessidades de forma mais concentrada, eles são mais verticais do que horizontais. Então você duplica às vezes um ambiente quando você coloca nichos na parede, né? Então um apartamento de 60 metros quadrados vira 120 para o gato, porque você duplica a possibilidade dele circular. E hoje a gente percebeu também que com a verticalização que está tendo agora, principalmente nas grandes cidades, as pessoas têm uns horários de trabalho mais insanos, e então às vezes a pessoa opta por ter um gato porque a demanda é diferente da de cães, de passeio e tudo mais. E me conta o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês basicamente é resgatar gatos, qual que é a sua atuação? Isso. Nós, por ser uma ONG já bem conhecida, a gente recebe mais de 100 pedidos dia de resgate. Por dia? Por dia. É muita coisa. Porque vem pelas nossas redes sociais, vem por e-mail, vem pelos nossos canais. De todo lado vem. Hoje mesmo abandonaram 3 na porta, quando eu estava vindo para cá, me contaram. Então, assim, a gente não consegue atender 1% de tudo aquilo que vem para nós. Então, a gente preconiza os gatos que estão em pior situação. As paridas, né, as que estão recém-paridas nas ruas, o atropelado, o gato que foi vítima de maus tratos, queimadura, furaram o olho, fizeram perfurações e todo tipo de maldade que a gente pode imaginar que o ser humano é capaz.
E aí eles vêm pra gente, nós temos hospitais parceiros, e aí resgatamos um gato, a gente faz vaquinha entre os próprios voluntários, entre toda a nossa rede, quem curte, quem conhece nosso trabalho, adotantes, que já são mais de 8.000, são pessoas que conhecem a gente e que vão doando mês a mês um pouquinho para a gente curar esse gato, dar uma condição de vida para ele, castrar e preparar ele para adoção. E aí a gente tem toda uma equipe de marketing, que são um pessoal muito legal, que voluntário também, que faz todo um trabalho na internet para que a gente consiga dar o match do gatinho com a família. Que legal. Então o seu trabalho basicamente é cuidar desse bichinho, que muitas vezes foi ali maltratado, fazer esse resgate. Sim. E depois fazer esse encontro com uma família. Isso é uma parte lúdica, né, de você tirar os animais de rua, né, porque assim, o animal ele pode trazer zoonoses, né, um animal doente é uma sociedade doente. Então, é bonitinho, que lindo, tiramos animais da rua, fazemos isso. Só que é um problema de saúde pública. Então, nós como cidadãos fazemos a nossa parte social, né, em montar essas organizações para que a gente consiga fazer isso, mas é uma deficiência grande, né, das políticas públicas. A gente trabalha muito pedindo políticas públicas, projetos de lei para que a gente possa ter uma melhoria disso. Por quê? Vou dar um exemplo do gato. O gato ele é um predador natural. Então, se tem uma quantidade dele solto na rua, uma quantidade que você não controla, começam a ter doenças. O gato ele escava, o gato ele arranha, e o gato ele passa nas árvores, e nas árvores tem fungos. E aí, por exemplo, o gato ele faz tudo isso, ele pega um fungo, que é o antigo fungo do jardineiro, que se chama esporotricose. Esporotricose é um fungo que prejudica muito os gatos, porque ele é sistêmico, faz manchas e o gato fica todo machucado. As pessoas pensam que é sarna ou qualquer outra coisa e aí maltratam. Que é contagioso. Então, mas é uma zoonose. Dependendo do tipo de contato que você tem, você pode pegar. Então, hoje o HC tem trabalhado nisso. Então, se você vai lá no Hospital das Clínicas, você vê uma quantidade de pessoas. Por quê? Porque está desorganizado. Tem uma quantidade a mais de animais que não deveriam ter nas ruas. E o gato, por exemplo... E falta muita informação também, né? Total. Porque é mais fácil eliminar, né? Então, as pessoas têm tratamento, cura, mas vamos matar. É mais fácil eliminar, né? Então, essa cultura, assim, é muito complicada. Então, a gente tem que muito trabalhar isso com as pessoas. A gente tem muito abandono desses tipos de animais. Já tem projetos agora que começaram a fazer trabalho somente com esses gatos para conseguir dar conta de melhorar e informar a população de que matar, eliminar não é a solução, né? E o gato, por ele ter essa vida livre e ele não estar dentro de casa, ele ser semi-domiciliado, então, e o abandono ter crescido muito por conta de condições financeiras, veio pandemia, falta de educação, esse monte de coisa. O que acontece? Grandes parques, grandes estacionamentos, edifícios, eles vão se procriando ali. Aí fica aquela quantidade imensa, eles vão o quê? Predar, porque eles precisam comer. Então ele começa a pegar ovos de passarinhos, eles começam a insetos que são polinizadores. Instinto de sobrevivência, né? Instinto de sobrevivência. E com isso eles podem fazer um desequilíbrio do ecossistema, porque as aves migratórias não vão vir mais para lá porque sabe que está tendo predação dos seus ovos. A parte botânica fica prejudicada. Então assim, eu faço isso, eu tiro da rua, castro e faço a adoção responsável. Mas é uma pequena parte daquilo tudo que precisa ser feito para que todo o ecossistema seja protegido. Então, entende? É uma coisa muito maior que só mesmo com a educação, que é isso que a Luli faz muito. Eu também tento fazer muito em escolas, né? Porque criança é muito mais fácil de levar informação para dentro de casa. Que eu tento fazer, que nós da Catland tentamos fazer para que melhore o todo, né? A sociedade como um todo. Acho que a grande diferença, talvez, do trabalho de vocês, Luli, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas vocês da Catland têm um espaço físico, fazem esse trabalho de resgate. A Luli, você trabalha mais com a educação e a conscientização das pessoas também, trabalhos de castração, é isso? Me conta um pouco da atuação da celebridade Vira-Lata. A questão do resgate, reabilitação e adoção, eu pratico como Luli, pessoa física. Porque quando a gente pensa num abrigo para cães, como a Perla colocou,
eles têm uma outra demanda. Um abrigo para cães, que seria um abrigo decente, a gente está falando de pelo menos uns, se você for ter 30 animais, 40 animais, que isso você lota muito rápido, infelizmente você lota muito rapidamente. Vamos pensar um abrigo para 30 animais, com a capacidade de 30 animais. Você vai precisar de muito espaço, canis individuais, áreas de soltura, passeadores, porque eles vão precisar passear todos os dias. Então, assim, o custo de um abrigo legal, assim, um abrigo que a gente fala assim, poxa, não me incomodo de ver, é uma coisa enorme. E aí, como a Perla colocou as doações e tal, e todo mundo gosta, eu acho que é muito popular a ideia da questão do abrigo, porque as pessoas gostam de pensar, eu tenho para onde mandar esse animal que eu não quero mais. Eu tenho quem chamar para vir tirar esse animal aqui da minha rua e levar para algum lugar onde eu não vou ver o problema. Então, assim, para quem... Eu tenho muitos amigos que têm abrigo, né? Assim, só que é uma solução paliativa, transitória, onde você não consegue acomodar e cuidar de muitos. Eu tenho amigos que têm abrigos com 1000 animais. Então, assim, é bem difícil, custoso. Então, eu preferi manter a minha atuação como protetora independente do resgate na pessoa física. Trago para minha casa um por vez, né? Não faço a conta, faço vaquinhas quando a conta extrapola o que eu posso pagar e vou lá e faço a minha vidinha de protetora independente. Na Celebridade Vira-Lata, a minha escolha foi fazer trabalho educacional, esse foco que a Perla faz super bem, e fiquei super feliz de te ouvir falar, Perla, porque você explica muito bem a necessidade desse trabalho, porque acho que nenhum protetor está louco para fazer o próximo resgate. A gente faz porque a gente ama, mas a gente sabe o impacto que é, né? Então, meu foco foi educacional e ele evoluiu nos mutirões de castração, porque os mutirões de castração me davam o gancho para falar sobre castração na educacional também e por muita militância política por castração. A Perla falou assim, as políticas públicas são deficientes. Eu diria que elas são perto de inexistentes. Se a gente pensar, a castração está ali garantida a nível nacional. Para operacionalizar, depende das prefeituras, e muitas prefeituras não se prepararam para implementar. Então, assim, além de não ter implementação, existe meio que um caos. Não se tem muito consenso com o Conselho de Medicina Veterinária sobre operacionalizar isso no nível nacional. A gente precisa de castração fácil e acessível em cada esquina do país, assim como vacinação. Se a gente pensar a vacinação, acho que foi em 2010, ou 2011, ou 2013, teve um problema com a vacinação antirrábica no município de São Paulo. O que fizeram? Pararam as campanhas. Você tem vacinação gratuita antirrábica hoje, só que ela está no posto de saúde, você não tem mais a campanha em cada esquina. E a gente sabe que tem gente que tem que pegar o ônibus até o posto de saúde. Como você vai levar o seu animal para ser vacinado até o posto? Essa campanha nunca poderia ter sido parada, porque a raiva é uma realidade. E além da raiva não poder ter sido parada, a gente tinha que implementar as vacinas múltiplas. Por quê? Por exemplo, um gatinho que você vai adotar da Catland, ou um cachorro que você vai adotar com a Lula e protetor independente. A gente vai fazer uma entrevista, uma qualificação, a gente vai fazer um questionário, a gente vai conhecer a pessoa, a gente vai visitar a casa da pessoa, a gente vai ficar amiga da pessoa, e daqui 10 anos a pessoa vai contar que o animal morreu de velhinho. Enfim, assim, é uma outra, né? Agora, se a gente pensar numa área de periferia, que é a realidade de muitas pessoas da população brasileira, esses gatinhos, ou cachorrinho, mesmo que tenha um tutor, a gente até pensa em semidomiciliados, mas na verdade ele tem um tutor. Só que essa pessoa mora numa casa que não é adequada, solta esse animal durante o dia quando ela sai para trabalhar e recolhe o animal para a casa dela de volta quando ela volta do trabalho. Então, a vacina múltipla, a vacina antirrábica e a castração é o mínimo do que a gente diria de política pública. Não estamos nem falando de reconhecimento de família multiespécie ou de respeitar esse membro da família, que é o cão ou o gato, também da família de baixa renda. Mas a gente está falando de zoonoses mesmo, de saúde pública. São 3 pilares que está na mão 100% da sociedade civil e do terceiro setor. A gente está evoluindo para um terceiro setor hoje, né? Mas a gente sabe que ainda muito timidamente é reconhecido. Mas está completamente, esse manejo está na mão de gente como eu e como a Perla, e não está na mão do governo. E isso precisa mudar, né? Assim, a briga é longa. Então, a Celebridade Vira-Lata, quando eu percebi que a realidade era essa, eu sou de uma família de classe média, né? Assim,
com muitos privilégios, e que ainda bem que eu comecei a usar os meus privilégios em defesa de todo mundo, porque o governo tem que dar condição de moradia para as pessoas e de cuidado com todos os membros de sua família. Então, conquistas vêm acontecendo, mas falta muito, né? Então, não podia nunca ter um encolhimento da campanha de vacinação antirrábica e não dar a castração tão disponível quanto deveria estar a vacinação antirrábica e a vacinação múltipla. A Celebridade de Vira-Lata briga muito por isso e realiza as castrações. As castrações, você falou de números, foram 15 mil, que assim, foram 14.900 e alguma coisa, que depois, com o tempo, a gente para de saber o número exato, né? Mas, assim, as castrações foram ao longo de 15 anos. Então, assim, eu sou voluntária nesses mutirões, eu fico junto, e hoje eu estou fazendo faculdade de medicina veterinária, estou até aprendendo um pouco mais sobre como são as campanhas de castração. Tenho muita paixão por esse assunto, porque controle populacional, acho que de pessoas, de animais, é muito importante para o bem-estar de todos. E fico muito feliz de poder ser parte disso, sabe? Fiquei muito curiosa, Luli, para saber como é que você faz para organizar essas castrações todas, porque eu acredito que tenha um trabalho muito minucioso, muito grande por trás disso, né? Você precisa reunir a sociedade, você precisa reunir profissionais, tem a vacinação, mas guarda aí as informações, daqui a pouquinho você me conta, porque agora a gente vai para o intervalinho, a gente volta já já. Estamos de volta em mais um bloco aqui no Alesp Cidadania, com mais entrevista e mais informação. Eu deixei uma pergunta no ar antes do nosso intervalo, vou trazer à tona novamente. A Luli vem aqui para participar com a gente. Luli, a gente estava conversando antes do intervalo, né? Eu te perguntei qual é o milagre que você faz, como é que você faz, né, para organizar mutirões que depois têm tanto sucesso, tem uma adesão muito grande, como é que você faz para reunir a sociedade, os profissionais para fazer essas castrações. Eu queria que você me contasse em detalhes todo o trabalho mesmo da ONG, porque eu sei que não é pouco trabalho, tem muita coisa acontecendo, né, antes de esse mutirão de fato ser realizado. Conta pra gente qual que é a mágica que você faz. Hoje eu já estou acostumada, hoje eu já sei o que fazer, mas eu vou contar como que foi que eu comecei, porque a minha metodologia de organizar um mutirão, ela é muito do envolvimento que eu tenho, da presença que eu tenho dentro da causa animal, ONGs e protetores independentes. Mas como é que aconteceu lá no começo? No começo eu tinha uma ONG parceira, que foi quem me sugeriu fazer os mutirões de castração, eu nem conhecia essa metodologia, e essa ONG foi que me apresentou as equipes veterinárias credenciadas pelo CCZ de São Paulo, que faziam os mutirões de castração. Então, isso foi em 2009, eu conheci essas equipes veterinárias, eu conheci o próprio programa de castração do município de São Paulo, como que ele funcionava. E aí, eu falei com essas, eu tinha só o dinheiro, eu ofereci para essas veterinárias a verba para que elas expandissem, porque eu sabia que todas elas atendiam protetores. Então, esse foi o primeiro ano. Nesse primeiro ano, elas ofereceram para esses protetores, eu conheci um monte de protetor, todos os protetores, eles acharam que era uma oferta da prefeitura mesmo, aí só que como eu estava lá, eu fui conversando com as pessoas, conhecendo as pessoas, me envolvendo com as pessoas, e aí comecei a visitar as comunidades onde essas pessoas atuavam. Então, comecei a conhecer, Bruna, é super interessante, porque quando a gente tem certeza que a Pérola também passou por isso no passado, hoje já não é mais assim. Mas, quando você ia falar com o poder público sobre defesa de animais, você era tratada como uma madame alienada do bichinho fofinho, que não tem nada melhor para fazer e por isso você está aqui enchendo o saco por causa de bicho. Então, você era tratada assim. Só que quando você percebe que você vai dar uma volta com um protetor que mora em área de favela, você vai lá e conhece a realidade daquelas pessoas, da comunidade inteira, a realidade daquele protetor, o quanto que cada família ama aquele animal e quanto o poder público tratar o amor pelos animais dessa forma é mais uma violência imposta. Então, eu comecei a me envolver em profundidade com as comunidades e com esses protetores.
A partir desse momento, eu aprendi a mapear a demanda deles. Inclusive, eles me pedem as castrações, eles me comunicam quando está faltando. E aí, como eu conheço mais de um em regiões próximas, o que eu faço? Eu começo a minha movimentação. Então, você tem a demanda. Tá bom. Então, eu vou ver aqui nessa escola, que está próxima à comunidade, que é quem vai sediar a operação do mutirão de castração. Eu vou conversar com ela a possibilidade de ceder o espaço, como que tá, porque aí quando você vai fazer dentro da escola, você tem que oferecer para a população de dentro da escola, porque você vai encaixar essa demanda dos protetores que não estão na escola com as famílias que são atendidas por aquela escola, né? Então você começa a conversar isso com a diretoria dessa escola, mais esses protetores que ajudam, e aí você começa a casar com a agenda de veterinários, quando que eles vão poder fazer. Então você procura uma dessas equipes. Existem equipes, assim, muito importante isso, né? Eu vejo às vezes veterinários que estão querendo ajudar e falam em fazer a campanha, mas um mutirão de castração é uma operação muito especializada, né? Você tem ali, primeiro, os cuidados. No meu caso, hoje eu vejo muitas ONGs que atendem a prefeitura, que organizam para a prefeitura, trabalhando como eu trabalho desde o começo. Quando eu faço o agendamento das cirurgias, eu faço uma reunião grande dentro da escola, onde eu faço uma conversa, uma palestra sobre a importância da castração, guarda responsável e os cuidados pré- e pós-cirúrgicos da castração. Isso diminui demais as intercorrências, né? Se possível, nessa reunião de agendamento, eu até falo para as pessoas, porque como está na escola é muito próximo da casa das pessoas. Aí eu falo para as pessoas até levarem os seus animais se elas têm alguma dúvida sobre o estado de saúde deles, porque vai um veterinário junto para fazer uma avaliação clínica. Isso, gente, faz toda a diferença. O munícipe que é atendido se percebe muito respeitado, porque ele está com a informação do começo ao fim. O animal é respeitado e o veterinário que vai fazer, porque o veterinário que vai fazer quer que dê tudo certo. Então, isso diminui demais os problemas de mutirão. Então, eu faço, depois que eu falei com esses protetores, com a escola, a gente organizou a primeira demanda, eu tenho uma data, falei com a equipe, eu vou lá para o dia do agendamento para ter essa conversa técnica sobre guarda responsável, a importância da castração, cuidados pré- e pós-cirúrgicos. Explico como que vai acontecer, explico a parte do risco, qual é o benefício, o que vai acontecer depois. Então, isso ajuda muito. Também chega no dia do mutirão, as pessoas já me conhecem, então eu estou lá fazendo identificação dos animais, elas já falam comigo. Normalmente eu fico um pouquinho na identificação, depois quando começam a ser liberados os animais da pós-cirurgia, eu vou para o pós-cirúrgico, normalmente sou eu que entrego o animal para as pessoas. Então, tudo já está muito mais humanizado, né? E como eu estava falando, a atividade do mutirão de castração, os animais, eles passam pela identificação, aí eles vão ser pesados e já estão com o selinho lá do peso, o sexo, a idade lá e vai para o pré-operatório. Essa medicação pré-operatória, eles voltam para o tutor, vão dormir no colo do tutor e depois eles vão começar a entrar para a cirurgia. Então, esse profissional, essa equipe que está na pré-cirurgia tem que ser específica de mutirão de castração, porque exige uma capacidade de manejo e de organização específica para esse tipo de situação. A equipe que está na cirurgia, dos machos é a mesma coisa, mas das fêmeas, eles fazem um procedimento que é um corte minimamente invasivo. Esse corte, ele é super importante, eu acho que para qualquer tipo de cirurgia, porque, por exemplo, uma castração de fêmea minimamente invasiva, ela é menos invasiva do que uma laparoscopia. Na laparoscopia você vai fazer 4 cortes e na técnica do gancho você vai fazer um corte. O veterinário que faz isso, ele tem que ter um treinamento específico para fazer isso, para não fazer errado. Vai fechar essa barriguinha da cachorra com 1, 2, 3, 4 pontos no máximo. Quando precisou abrir um pouco mais porque ele não se sentiu seguro para fazer, porque ele vai, como abre pouquinho, ele não vai ter o visual, ele vai sentir, ele vai correr com o gancho pelo útero, trompo, até chegar ao ovário e desinstalar ali o ovário, né, para retirar e fechar. Então, esse veterinário, ele tem que ser um cirurgião, a veterinária tem ser uma cirurgiã com essa habilidade específica,
Então, quando um veterinário que não tem esse treinamento se oferece, porque tem muita gente que gosta muito do trabalho voluntário, falando, mas tem esse veterinário que faz cirurgia e é voluntário. Mas ele faz campanha de castração? Porque o normal de um veterinário que está fazendo fora de campanha, 4 cirurgias por dia, 5, 6 no máximo, 6 alguma pessoa que seja muito afiada. Né? Se for uma pessoa da técnica do gancho, ela vai fazer sozinha 25 animais em um dia. Né? Assim, se só não fizer mais, porque assim, mas 25 animais ela dá conta se tiver alguém na anestesia, se tiver alguém no pré e no pós, ela faz 50. Então, é uma habilidade específica, é um treinamento específico, e ao longo desses anos, eu falo, primeiro você se especializa nisso, depois você vem voluntariar, porque esse é um momento que a gente não pode... o trabalho voluntário é maravilhoso, o Celebrade Vira-Lata tem equipe voluntária na entrada e na saída dos animais, tem na organização de evento, tem na produção de calendário, tem na arrecadação de um recurso. O trabalho voluntário move, acho que qualquer ONG, mas existem funções específicas que tem que ser contratado. Né? Então, assim, no caso do veterinário, eu faço questão de contratar porque é a vida do animal que está ali, que está em jogo. Então, a gente não pode... Ali eu preciso de uma pessoa especializada. Então... É basicamente isso. Uma organização de mutirão depende de protetores locais, de uma escola. Às vezes só a escola já pede, porque o que acontece? Por exemplo, teve uma época que eu fiz em Cotia. Então tem o Rancho dos Gnomos ali, e ali estava com muito problema de abandono na porta da ONG, que é o Santuário dos Ranchos dos Gnomos. E aí eu procurei a escola e comecei a fazer ali para aquela comunidade. E foi sensacional. A gente chegou a castrar ali no período de uns 2 anos, uns 2.000 animais. Então, foi sensacional, porque aí a comunidade não está abandonada no sentido do manejo dos seus animais, ela começa a respeitar mais, ela começa a não abandonar, ela começa a pedir ajuda antes de... Porque assim, o abandono na porta de uma ONG, você tem 2 perfis de acontecer. Um é uma pessoa que não está nem aí, quer se livrar do problema, o outro é uma pessoa que não tem condições de arcar com o problema e faz isso. Não que as ONGs todas tenham condição de arcar com o problema, mas a pessoa é a última tentativa que ela está fazendo. Não é assim, existe boa parte, a maioria deles é de quem não quer lidar, não é porque não pode. Né? Então, quando eu comecei a oferecer essa castração para esse entorno, essa comunidade que estava no entorno do santuário, foi sensacional, porque aí ninguém mais abandonava, todo mundo já me acionava antes, aí se eu podia fazer o manejo do animal antes de ocorrer o evento do mutirão, eu fazia, senão... vai ter um mutirão dia tal, e aí a própria comunidade começa a se organizar, chamam líderes comunitários, e aí vem pastor, essa é a parte mais legal, vem polícia, vem traficante, vem pastor, vem pai de santo, vem todo mundo em torno de uma causa, é muito sensacional, é muito mais interessante do que a atividade política, eu sei que a gente está falando aqui na Alesp, mas aqui é tão a união das pessoas em prol do bem comum, que é o que deveria ser, né, a Alesp, as câmaras, as assembleias. Mas isso acontece na comunidade quando a gente vai fazer uma coisa legal de manga arregaçada. Eles conseguem juntar todo mundo, né? A gente ainda nós levamos bexiga para as crianças, a gente faz palestras, leva doce, e aí congrega as crianças em umas outras salas, enquanto está acontecendo o mutirão, a gente leva as crianças e vamos lá, ensina, fala, manejo, respeito aos animais, e a gente vai explicando para as crianças, porque aí aquilo vai se tornando cada vez mais lúdico, as crianças vão entendendo e vão se sentindo parte, assim como vai o vereador do bairro. Vira um evento. Vira um evento. E a nossa, até ela falou essa coisa da cirurgia ter que ser rápida, eu cronometrei agora o mês passado, a nossa cirurgiã, ela faz fêmeas, gatos, né? Fêmeas em 6 minutos e machos em 58 segundos. Então, imagina isso, né? Uma técnica que ela estudou, ela se aperfeiçoou, cada vez mais está nisso, e ela faz nessa velocidade, então imagina o quanto a gente consegue fazer. Mas isso me chama muita atenção também, isso prova, na verdade, que a sociedade precisa desse trabalho, as pessoas estão carentes desse serviço. Exatamente. E aí quando acontece um mutirão como esse, falta vaga. Isso Sim. É algo a se pensar. E nós castramos, a gente chegava a castrar 250, 300 animais mês, nós tivemos que diminuir, porque diminui as pessoas que doam, né? Porque se acontece algum problema de carência, alguma coisa, a pessoa deixa de doar, é a primeira coisa que ela faz. Então ela não apoia a gente consegue castrar menos, e aí eu diminuí. Então eu chegava a castrar 300, aí depende da verba 250, tem mês que eu só consigo 200. Então a gente fica assim, a sociedade se une, fortalece, a sociedade se solta,
enfraquece. Era justamente nesse tema agora que... Era nesse tema agora que eu queria entrar, porque a gente está falando de uma ONG, né? Existe todo um custo por trás disso. Como é que vocês, por exemplo, da Catland, fazem para se equilibrar, para equilibrar as contas mesmo? Para não deixar de atender ninguém, para continuar resgatando, para manter a qualidade, né, desses resgates, desses atendimentos. Qual é a maior dificuldade de vocês hoje? Sempre, eu acho que se você perguntar isso para 100% das ONGs, 100% vai falar que é recurso financeiro mesmo, porque conforme você tem mais recurso financeiro, você aumenta a sua capacidade de fazer aquela sua atividade. Então, sempre o recurso financeiro é um fator limitante na causa animal. Então, seja ela, se a pessoa tem essa casa de passagem, que é o abrigo, que é só um momento de transição, seja para fazer material educacional, seja para promover mutirões, seja para o que for a causa, e a própria alimentação e manter mesmo. Então, eu te digo que depois da Catland eu administro qualquer empresa. Porque qualquer empresa hoje que você der para eu administrar, eu tenho provisão e previsão. Com a ONG, você depende da sociedade. Você depende da comoção, do poder, do poder e da capacidade naquele mês ela poder contribuir. Então a gente procura fazer campanhas que sejam contínuas, para que a gente consiga saber pelo menos, saber um pouquinho do que a gente pode fazer. Então quando a gente tem as nossas campanhas contínuas e elas de alguma forma, por exemplo, na pandemia, a gente tinha era R$3,99. Era bem um valor pequenininho no cartão de crédito da pessoa. E de repente você via o cartão foi cancelado, a gente vai perdendo aquilo. Então, por exemplo, se eu tinha um X de grana e agora eu tenho Y, eu paro de resgatar, porque eu tenho que suprir a necessidade daqueles que eu já tenho. Porque hoje tem 300 animais sob o nosso poder. Então eu tenho que garantir alimentação, cuidados de saúde e funcionamento daquilo, e energia, água, luz e o básico para eles sobreviverem. Então, aí eu vou fazendo esse manejo, mas é um trabalho hercúleo, mensal e de artesanal quase. É de muito trabalho, para que a gente possa se manter. Por isso que é importante ter políticas públicas, que a gente sempre vem bater aqui na porta da Alesp e fala, vamos fazer um SUS animal. Se você monta um SUS, nós podemos ser uma AMA, e sabe assim, e ter os hospitais e a gente ser um centro de triagem, usar toda essa expertise que a gente tem como aliado, como associado à sociedade. Então nós como temos... têm sido esses diálogos? Olha, muitas vezes, eu achei engraçado que a Luli falou isso, e até hoje às vezes eu vejo algum deputado, ou se eu estou lá na Câmara, algum vereador, a menina dos gatos. A menina dos gatos. Então, muitas vezes a gente não é levado a sério. A gente tentou fazer um projeto que inclusive passou, foi votado na época da pandemia. Nós fizemos um projeto de lei para um banco de ração no período da pandemia, onde a prefeitura subsidiava os protetores que eram cadastrados, e conseguimos aprovação, mas você não consegue que a coisa caminhe, porque a gente não está unificado, a gente não tem as nossas secretarias unificadas. Quem vai cuidar vai ser que parte vai assumir o que das nossas secretarias? O que é saúde pública, o que é ambiente, o que é educação? Então está tudo muito. Se a gente tiver uma secretaria que cuide especificamente disso, aí a gente vai poder tratar o acumulador e o gato dele, a gente vai poder tratar as crianças na educação. Aí então nós vamos poder fazer uma coisa melhor. Hoje isso ainda não existe, então é um pouco sem comunicação, assim, então eu sinto essa dificuldade. Às vezes um deputado ele tem uma ideia de uma vivência dele, mas ele não conversa com quem tem outras vivências, e aí ele monta um projeto de lei que beneficia parte e não o todo, e aí fica tudo muito fragmentado. Eu percebo muito isso. A importância do diálogo, né, de você unificar tudo isso. E me fala um pouco a respeito da importância também do voluntariado. Não, a Catland existe por conta do voluntariado. O voluntariado é o amor em movimento, é você se doar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo,
em troca de amor, em troca de ver o bem-estar do próximo. Então, assim, eu falo que as pessoas vão para a academia e sentir aquela adrenalina da academia. Vai fazer um voluntariado, que você vai sentir a mesma coisa. É muito bom você poder... Acaba que você recebe muito, né? Não, sem dúvida. A troca é uma troca sem tamanho, muito maior do que qualquer dinheiro, que qualquer reconhecimento, porque o voluntariado, ele te move pelo próximo sem que você tenha algo que você exija de volta. Então, você acompanhar a evolução da ONG, a evolução do gato em si, a evolução dos projetos sociais, a evolução. Hoje a gente já é ONG certificada em transparência, somos auditados, hoje a gente tem um outro patamar. E tem gente que está ali com a gente quando era aquela loucura ainda, quem vai fazer o quê? Todo mundo fazia tudo, hoje é tudo muito mais... Então, acompanhar tudo isso e fazer parte de tudo isso é dar sentido para a vida. O voluntariado é isso, é você fazer pelo próximo, é você não ficar das 8 às 18 no teu trabalho, ir embora para casa, assistir novela, aquela coisa que você fala, pô, qual é a função da vida se não for o voluntariado? Então, eu me encaixei muito nisso. Eu acho que o terceiro setor, ele é a máquina que vai mover, que vai transformar a sociedade. E sei também que hoje eu planto sementes. Eu sei que eu não vou colher. Eu sei que tudo que eu estou fazendo, ela está fazendo raízes, e que eu não vou comer fruto disso, porque vai vir outras gerações que vão transformar e entender o respeito e o que temos que fazer pelos animais, sabe? A libertação deles, inclusive, né? Porque hoje a gente sabe como funciona, eles são... enxergados ainda como objetos, né, para o nosso bel prazer em vários setores. Mas é para isso que a gente trabalha, né, para que essa realidade mude o quanto antes. Eu queria perguntar para vocês duas, eu sei que devem ser muitas as histórias, né, ao longo de toda essa jornada, ao longo de todo esse tempo, mas Luli, tem alguma história especificamente ou especialmente que você se recorde, algo que fez muito sentido para você, que foi muito especial desde o início da Celebridade Vira-Lata, quando você realmente percebeu que aquilo que você estava fazendo a diferença? Você me perguntou, né, de alguma experiência especial, eu já começo a me emocionar de lembrar. Foi em 2011, eu estava num mutirão de castração lá na casa do Zezinho, em Capão Redondo, e eu estava lá voluntariando, entregando os animais para as pessoas, para os tutores. E aí eu entreguei para ela era uma senhora e a cunhada dela, estavam com 2 cachorrinhas, eu entreguei as cachorrinhas para ela, e ela pediu para a cunhada dela segurar a cachorrinha que eu tinha entregado para ela. Aí foi tão emocionante, porque ela me abraçou e ela falou assim, Deus existe mesmo, porque, por exemplo, os meus filhos têm a casa do Zezinho, tem o governo, tem o posto de saúde, tem a escola, tem o céu. Os meus filhos contam para o governo, mas para as minhas princesas não tem nada. E aí vem um anjo como você e dá a castração que eu sabia que era necessária, que eu tinha essa preocupação desde o começo, eu tinha medo do cio delas, eu tinha medo de tudo que ia acontecer, e você chegou aqui e castrou as minhas meninas, as minhas princesas, a sua princesa. E eu nunca vou esquecer dela, a dona Renata, porque naquele momento, acho que foi um dia mais... Assim, foi um momento, se você for falar de felicidade, assim, acho que essa foi a experiência mais feliz que eu vivi ao longo desses anos, porque, claro, tem momentos incríveis com os animais, entre eu e o animal que a gente recupera, mas ali eu me dei conta que eu estava fazendo, meu amor pelos animais me conectava a outras pessoas que também amavam os animais. Era aquilo que era verdade e que era amor dentro de mim, que é dentro da Perla, que dá para ver em tudo que ela fala que é mesmo também, que de tanta gente, e que é da dona Renata, e eu fiquei pensando que aquelas pessoas iguais a mim, que não tinham o dinheiro e tinham a informação e a preocupação, estavam podendo ter acesso também a uma coisa tão necessária que é a castração. Então, assim, esse foi o dia mais indescritível, assim, não teve um dia? Teve esse foi um dia feliz demais. Eu quero estender essa mesma pergunta para você, Perla, porque eu imagino que também devam existir aí memórias muito bonitas ao longo de toda essa trajetória. Ah, sim, e eu já me emociono com o que ela falou, porque é uma grande verdade, porque muitas pessoas que adotam chegam para a gente em depoimentos depois e falam assim, olha, eu não fiz uma besteira na minha vida por causa desse animal, salvou minha vida o voluntariado, o animal transformou minha vida, hoje eu sou uma outra pessoa.
na pandemia principalmente, que as pessoas, né, a sociedade se transformou de uma forma com problemas, né, de saúde mental e muita gente, e muito voluntário que passou pela Catland. Eu sou muito grata a todos que passaram lá e que hoje não estão mais porque estão em atividade novamente e deixaram, né, a sua lembrança lá, porque foi uma construção. Se hoje a gente está aqui dessa forma, é porque todo mundo que passou por lá contribuiu. Então, a pessoa que adotou, a pessoa que fez voluntariado, a pessoa que deu uma dica, a pessoa que falou, olha, faz assim. Cada um teve A Catland, ela é formada por várias pequenas engrenagens, que é uma engrenagem do bem que faz andar. Então, se eu for contar casos específicos nesses 8.000 animais que passaram por nós, tem situações das mais adversas de Sexta-feira 13, como casos de maus tratos bem impactantes, assim, que você duvida, você fala, como fizeram isso, por que fizeram isso? E você se questiona e muitas vezes você vai parar numa delegacia e você fala, puxa, é muito complicado. Eu nem vou entrar em detalhes porque a gente sabe. Então, assim, são vidas transformadas. É isso que eu queria te perguntar. Entre essas histórias, muitas vezes tristes, perversas, que você estava citando, eu tenho certeza que deve ter tido algum final feliz. A maioria. A maioria. E aí fez a diferença. Sim, e a pessoa volta, e a pessoa fala, eu quero adotar, eu quero ser voluntária. Olha, eu estou fazendo... Porque eu falo para a pessoa, para ela ser voluntária num projeto, às vezes, no bairro dela. Vai na associação de classe, vai em algum lugar próximo da sua casa. Sempre tem alguém, uma comunidade gritando, uma minoria precisando de você para alguma coisa. Exerça a sua força de cidadã e de cidadão e faça algo pelo próximo. É isso, e volta para você, porque eu sou fruto dessa transformação também. Eu poderia muito bem estar seguindo a minha carreira, eu me formei, tenho pós, tenho MBA, tenho não sei o quê. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas em prol só da minha vida, mas eu vejo como a finitude da vida é tão breve. Por que não compartilhar e fazer isso melhor, de uma forma para todos, para o bem de todos? O sentimento que te dá quando você resgata um bichinho que às vezes veio de uma situação tão perversa como essa e entrega nas mãos de uma pessoa que você sabe que vai cuidar bem. Fala um pouco a respeito desse sentimento, daquela vida que foi transformada, daquele gatinho especificamente. Sim. Que às vezes teve de sofrer tanto para depois ser acolhido. Acontece muito isso, porque às vezes você sabe de um resgate, sabe a situação, e aí você, né, fala, eu vou para aquilo e vai embora atrás daquele resgate e faz e vê a situação do animal, ele demora para se recuperar, às vezes a gente pensa que vai perder ele, mas ele tem a força de vida, assim, ele olha para você e fala, eu quero viver. Então é aquilo, a gente se junta, né, vamos fazer a diferença, faz vaquinha, é gente que doa, é liquidificador, é gente que doa, para que a coisa aconteça. E aí quando chega um casal, às vezes que vem de longe e fala, vou adotar porque eu senti de adotar esse irmão, e vai. E aí a pessoa manda no primeiro mês, manda depois de 3 meses, a gente vai pedindo sempre contato, a gente fala para a pessoa, cria uma rede social para a gente acompanhar. E aí você vê que às vezes o gato mutilado, às vezes sem olho, às vezes sem parte de alguma parte do corpo, e ele está lá vivendo, sabe? A gente tem um caso emblemático que é a Sofia, que deram tiro de chumbinho nela e ela perdeu a língua. Ela perdeu aquilo que é o essencial para o gato, que ela não se lambe, ela não bebe água, ela não se alimenta, e ela é um bebê eterno. E ela hoje é adotada por um casal que faz faz home office, pode dar toda a atenção para ela, ela anda com sling, ela alimenta a gata tá maravilhosa e gordinha, e manda foto. Então, assim, são casos como esse que você fala, olha quantos anjos, quantas pessoas boas fazendo coisas boas por aí. Então a gente é só uma parte, a gente é só o fluxo de coisas boas. E que podem transformar muitas outras vidas. Sem ainda, dúvida. Certamente. E deixar uma sociedade melhor para um futuro, né? Para os próximos que virão. Né? O que a gente quer deixar para o próximo? Eu quero deixar isso, coisas boas e respeito aos animais. Tenho certeza que você já deixou bastante. Luli também, tenho certeza que já fez muito isso por aí. Eu queria agradecer demais a participação das duas e parabenizá-las pelo trabalho. Obrigada. Luli, obrigada, Perla. Obrigada. A gente fica por aqui em mais um Alesp Cidadania. Espero que tenha sido um bate-papo proveitoso para vocês e nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.